Durante muitos anos, o ser humano viveu baseado em histórias, principalmente religiosas, que acabaram por atrasar o nosso processo de evolução nesse mundo. Tantos registros sagrados que foram deixados foram simplesmente banidos, simplesmente destruídos, ou alguns, por sorte, escondidos e então achados depois por algumas pessoas, por arqueólogos, por estudiosos, por pessoas até mesmo que esconderam, mas decidiram depois revelar os profundos conhecimentos nesses livros que são hoje considerados como ocultos, como gnósticos, porque vão totalmente de encontro ao que a igreja, ao que as religiões nos pregam como verdade. O problema é que essa verdade que as igrejas, que as religiões, depois a Reforma Protestante, homens como Calvino, Lutero, que plantaram essa ideia religiosa cristã, protestante, em nossas mentes, e que muitos seres humanos hoje têm muita dificuldade de se desprender dessas histórias. Todo esse conjunto de coisas atrasam o nosso processo evolutivo. A Bíblia, por exemplo, ela possui um tema central, como todo e qualquer outro livro. E o tema central da Bíblia é sobre uma disputa nos céus entre um anjo de luz e Deus. Onde esse anjo de luz, vendo a criação de Deus, ele diz para Deus: o homem não pode ser fiel a você. E Deus o retruca, dizendo: sim, ele pode, e eu vou te mostrar que pode. Fato é que o resultado dessa disputa, em números, parece mostrar que o anjo de luz estava com a verdade. Desde a época de Nicolau Maquiavel, que disse que o homem, por essência, ele é destruidor, ele é competitivo, ele é avarento, ele é maquiavélico em seus pensamentos, em suas decisões. E é por isso que teve de ser criado um Estado com todas as leis, um sistema político, para manter o homem sobre as regras do Estado. Porque sozinho, o homem não conseguiria ter regras. Sozinho, o homem não respeitaria a propriedade do próximo, as coisas do próximo. E nós estamos em 2025, nós estamos no século 21, e após ter passado milhares e milhares de anos, segundo a Bíblia, 7.810 anos desde a criação de Adão, o que esse tempo não se comprova, hoje, pelos estudos de datação que nós fazemos dos fósseis humanos, mas que, na verdade, o nosso tempo aqui na Terra, dos Homo sapiens, das nossas espécies, sem falar das espécies anteriores aos Homo sapiens, como os Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo habilis, somente os Homo sapiens possuem algo em torno de 300 mil anos de existência aqui nesse planeta Terra. Então, hoje nós chegamos a um momento onde tudo o que é dito nesses livros sagrados, eles são contraproducentes com o conhecimento que nós temos hoje. Então, pessoas que ainda esperam pela volta
de um Filho de Deus que já veio aqui e foi crucificado, martirizado por nós, seres humanos. E pessoas que acham que esse Filho de Deus, o Cristo, ainda retornará. Ou seja, nós estamos falando de uma característica antropocêntrica muito forte ainda do ser humano, onde ele acredita que nós somos o centro do universo, o planeta Terra é o centro do universo, e o Filho do Deus maior irá nos resgatar, onde esse resgate ele teria que ser feito por nós mesmos. E nós mesmos temos esse poder dentro de nós. Mas que a igreja, o braço forte da igreja, a intenção ainda maquiavélica de querer manter o poder, a concentração de poder no mundo, não deixa que o ser humano seja libertado e possa, de fato, encontrar os seus deuses verdadeiros. Porque verdade é que não existe apenas um Deus, mas esse próprio Deus que cria uma miríade infinita de seres de luz e que são amor como ele, são amor como o próprio Deus Todo-Poderoso, de onde do Deus Poderoso não poderia sair nada mais além do que amor. Então ele não poderia ter criado algo que não fosse amor. E que a verdade é que nós fomos criados por outros deuses, criados pelo Deus maior. Vocês estão percebendo? Então nós temos, sim, um Deus maior que cria outros seres. E esses outros seres continuam a criar. E daí é onde nós chegamos a um momento de injustiça da nossa parte, de falta de reconhecimento de nossa parte, desses deuses que verdadeiramente nos criaram. E que seria o momento de nós pararmos um pouco para pensar. Seria um momento de nós abrirmos um pouco mais as nossas mentes para tudo o que aconteceu no mundo até hoje, o que continua a acontecer, e que nós veremos que o único mal que existe no universo, como esses anjos do mal, que as lendas insistem em nos colocar para nos assustar, para servir também como ferramenta de domínio. Não, eles não existem. Nada existe de imperfeito no universo. Nada existe de mal no universo. Apenas dentro de nós mesmos. Nós mesmos, em certos momentos, podemos adquirir a personalidade desse Deus mau. Em outros momentos, a personalidade do Deus bom. Porque nós estamos aprendendo ainda. Nós estamos evoluindo ainda. Então, nesses meus vídeos, esta é a minha intenção. Produzir, compartilhar para você de conhecimentos que foram até então escondidos por essa organização de poder que insiste em manter o controle sobre a humanidade chamada igreja, chamada religião, para não colocar aqui
obviamente, a culpa em uma ou outra denominação, até mesmo porque eu não acho que exista isso. Mas as religiões, por completo, elas possuem essa intenção. E que existem, então, esses conhecimentos, esses registros, existem até hoje, onde a igreja os colocou no campo da magia, da bruxaria, e nos fez acreditar que a magia, que a bruxaria seria algo totalmente negro, seria o lado negro da força, mas que na verdade foram estes conhecimentos que produziram tudo no passado e que nos levaria para um momento de evolução. A vida, ela é magia. E quando nós conseguimos fazer novas pessoas, quando nós presenciamos o nascimento de uma criança, o desenvolver e o crescer daquela criança, isso é mágica. Quando nós vemos a chuva cair para regar as flores, a agricultura, e esta nos dá o alimento, e esse alimento nos proporciona energia, e a conexão entre essa energia que nos é dada, nós conseguimos manter toda a harmonia das coisas vivas através de fotossíntese, através das comidas que nós ingerimos e nós colocamos de volta na natureza. Tudo isso é mágico demais. E não é negro. E é para esta magia que nós temos que começar a olhar profundamente, que nós temos que começar a abrir as nossas mentes para reconhecer verdadeiramente quem é os nossos criadores diretos, os nossos pais diretos. Pois quando nós fizermos isso, aí sim nós começaremos a entender a essência, a natureza do ser humano. Nós começaremos a entender como certas construções foram deixadas para a gente, como as pirâmides, como tantas outras construções que até hoje ficam sem explicação. Nós começaremos a evoluir. E quando nós fizermos isso, quando nós evoluirmos verdadeiramente, nós não precisaremos mais de Estado, de governo, de leis, de exércitos. Porque a Bíblia, a Torá, o Alcorão, todos os outros livros sagrados, eles já se mostraram não ser suficiente todo esse conhecimento implantado por pessoas aqui para, conforme eu disse, manter o controle. Eles provaram não ser suficientes. E nós continuamos a ver a fome, a miséria, a diferença social, as doenças, a morte, que talvez não seja algo tão ruim assim, mas nós continuamos a enxergá-la como algo muito pesado e negativo, porque é assim que ela nos foi mostrada. Mas nada sob o poder de Deus, nada sob a criação de Deus é negativo. É o momento de abrirmos os nossos olhos e enxergarmos realmente quem somos, a energia que possuímos, o poder que possuímos e quem são todas as outras criaturas, seres que estão conosco a todo o momento. E é isto que eu vou ajudar a vocês nestas sequências de vídeo aqui no canal do YouTube. Por isso que eu peço que você não deixe de se inscrever aqui nesse canal,
que você não deixe esse canal acabar, porque é junto deles que nós vamos desmistificar a mentira que nos levou até hoje para esse abismo essencial, esse abismo humano ao qual nós nos encontramos. Para desmistificar a mentira que até hoje faz a mãe chorar, o pai chorar, o filho chorar. Até hoje. E até quando você vai continuar acreditando nisso? Por isso que é preciso que tenha vídeos como este, um canal como este, para poder lhe mostrar o verdadeiro conhecimento. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima revelação.